Bom, se você chegou até aqui é porque você já sabe que eu estou gravando uma sequência de vídeos baseado numa carta que alguém escreveu intitulado Tenho uma amiga comunista. Estou dividido isso em vários vídeos. Esse é o vídeo número 4. Tenho uma amiga comunista 4. Estas são as teorias básicas da esquerda e da direita. Mas, como já mencionado, uma teoria básica nem sempre está de acordo com a intenção pessoal do político. A maioria dos políticos, infelizmente, não tem ideologia. Digo infelizmente porque um pouquinho de ideologia ajuda o cara a manter um norte e uma sequência. Então é muito comum você ver um político que começa a distorcer, ele se diz liberal, daqui a pouco ele começa a agir como esquerdista, ou o contrário, ele é um conservador, começa a agir como um progressista, e daqui a pouco faz o contrário, porque são fisiológicos, é meio que um modus operandi de sobrevivência. Então, assim, é muito ruim isso, porque acaba tirando totalmente o norte. O eleitor olha para aquilo e fala: nossa, esse cara não dá para ter um cara de direita com um discurso de esquerda ou o contrário. Então, um mínimo de coerência é necessário, mas infelizmente o que ele diz aqui faz sentido, não está de acordo com a intenção pessoal do político ou com a sua eficiência. Aí já acho que eficiência é o que menos conta aqui, é mais questão de caráter mesmo. Ou com o seu êxito, aí sim, nem todo mundo consegue colocar em prática tudo aquilo que projeta, que gostaria de estar planejando, estar querendo fazer. E com a realidade prática, menos ainda. É nesse ponto que eu começo a me tornar um opositor da esquerda. Vamos ver se ele é um opositor da esquerda mesmo. A teoria esquerdista é bonita? Não. O que é bonita, o que é feio? Discordo, não vou entrar nesse mérito. Um Estado capaz de dar jeito nos problemas do mundo, tornando a sociedade justa e todas as pessoas felizes, seria algo desejável. Pode ser desejável, mas é utópico. A própria palavra em si já diz que já faz uma referência a algo que não acontece, não vai acontecer. Nós temos que tratar e melhorar aquilo que existe, e nós somos o que somos. Se nos tornarmos outras coisas, não seremos mais seres humanos. Qualquer indivíduo que tenha sensibilidade e bom caráter reconheceria isso. Contudo, essa teoria se baseia justamente naquelas duas premissas falsas. E aí, se a premissa é falsa, o resto todo é consequentemente falso. Primeira, que não há diferença alguma entre teoria e prática dentro do esquerdismo. Por isso, inevitavelmente, a teoria dará certo na prática. Absurdo. Baboseira total, não dá nem para comentar. E dois, a carta está correta. O que eu quero dizer que não dá para comentar é que os caras vivem no mundo da fantasia mesmo, e é insanidade mesmo, incentivo à insanidade. Que todo político esquerdista é honesto, eficiente e terá êxito. Opa, passar pano de novo. É o contrário. Parece, porque justamente... costumo dizer o seguinte: se o diabo tivesse que te falar alguma coisa para te seduzir, ele jamais vai te dizer para ter mais responsabilidade, que a culpa de alguma coisa é sua, que você deve crescer, que você deve estudar, que você deve isso. Não, ele só vai te falar que você tem direito a isso, direito àquilo. Aliás, na nossa Constituição tem 76 ou 77 vezes a palavra direito e apenas 2 ou 3 a palavra dever. Então, já para te manipular mesmo. Na verdade, nós vemos ao mundo, e para chegar na fase adulta, nós temos sempre um débito com o mundo em que nós vivemos, porque em algum momento na tradição alguém teve que dar-lhe a atenção a ponto de que você tivesse alguma chance de chegar em vida na fase adulta. Então, nós temos mais deveres do que direitos, mas isso é o meu ponto de vista. É óbvio que as duas premissas não se sustentam, aí ele confirma, beleza. Então, ficamos com um problema, ou com vários problemas, quando se fala de esquerda, de socialismo, comunismo. Socialismo é só uma droga de entrada, comunismo é a droga pesada, então, no fundo, é a mesma coisa. Os autores gostam, às vezes, de dar alguma distinção, seja na parte política ou na econômica, mas, para mim, não é possível ter certeza ou mesmo alguma indicação de que um governo esquerdista conseguirá, através do inchamento, palavra meio estranha, né, de deixar inchado o Estado, né, reestruturar a sociedade. Ao contrário, o Estado não produz nada, quem produz é o indivíduo. As riquezas estão aí sendo produzidas pelos indivíduos. O Estado apenas pega uma parte e deveria, pelo menos, tentar usar essa parte para benefício de todos, montando infraestrutura, investindo em educação, saúde, para tentar desnivelar a largada, né? Todo mundo larga em algum lugar, alguns estão melhor posicionados, outros menos, alguns aproveitam melhor a posição que está. Conheço muita gente que largou muito bem e não aproveitou, mas isso não interessa para a esquerda, eu só gosto de falar de quem está embaixo e não subiu, né? Eu mesmo sou um de que vem de família muito simples e aproveitei, graças a Deus, dentro do possível, as oportunidades que me foram colocadas ao meu alcance ou que eu acabei proporcionando.
Estruturar a sociedade. Tão pouco é possível ter certeza ou alguma indicação de que um governo esquerdista conseguirá colocar sua teoria em prática da maneira como foi pensado. Não tem como. Para colocar isso em prática, ele tem que acabar com o ser humano. E aí, em que sentido faz isso, não é mesmo? Vai criar uma sociedade de robôs, de autômatos, de seres sem alma. Aliás, o ser humano sem alma e sem Deus não é nada, tá? Cada um tem seu lugarzinho lá e esse mistério não vai ser substituído pela ciência, pela razão, por nada. Tenha em mente, tenho vídeos lá defendendo essa ideia de que cada coisa tem seu espaço. A religião tem seu espaço dentro da cabeça do ser humano, a arte tem seu espaço, a política tem seu espaço junto com as questões de governo, estados, leis, sociedade, né? E a ciência tem seu espaço. Na verdade, as diversas experiências de governos esquerdistas que temos visto, sobretudo comunistas, nos têm oferecido fortes evidências de que o inchamento do Estado sempre conduz a um caminho radicalmente oposto àquele que os esquerdistas afirmam desejar e àquele que suas teorias intencionam. Porque, na verdade, poder na mão do ser humano, poder concentrado, centralizado, não é à toa que ninguém matou mais comunista no mundo do que os próprios comunistas. Porque se cruzar o caminho desses psicopatas, eles passam a bala. Eles não têm dó, joga no paredão, acabou. E a única coisa que você tem de fato é a sua vida. Todo o restante do que você tem depende desse fatorzinho chamado vida. Uma observação apurada dos diversos tipos de políticos esquerdistas que existem e de como eles agem nos ajuda a entender melhor por que tal fenômeno acontece. Vamos ver aqui onde ele vai. Os quatro tipos de políticos esquerdistas. Eu não sei se vai dar para falar pelo menos do primeiro, para o vídeo não ficar muito longo. Eu vou tentar dar uma esticada aqui. Político esquerdista honesto. Só na origem ali, os caras, sabe, estão ali começando a divulgar as ideias, vai para a rua, mas os políticos em si, não conheço nenhum. Da esquerda, sinceramente, são corrompidos porque o poder é tão grande, ele não tem que prestar contas para ninguém em algum momento, começa a vir uma quadrilha. Não que não possa existir outros tipos de quadrilha, mas esse é o pior porque concentra muito poder. A massa do Estado vai ajudando a defender, porque tem muita gente que consegue emprego um emprego público comissionado só porque está ligado àquele político e tenta defender aquilo com unhas e dentes. O primeiro tipo de político esquerdista que devemos analisar é o honesto. Eu não vou nem perder meu tempo. Não dá, essa parte aqui não vou nem ler. Não tem menor cabimento e o cara cheirou cola. Volto a dizer, pode ser honesto no comecinho ali da carreira, mas se ele não entrar no esquema, os caras cortam. Existem várias histórias de políticos que foram ou expurgados, existe o grande expurgo russo, depois você dá uma estudada lá, foram isolados ou foram realmente afastados do partido porque não aceitavam isso ou mataram, né? Acontece com o Celso Daniel, o ex-prefeito de Campinas, existem vários casos. Trotsky foi assassinado também, não sei se era honesto ou não, tá? Não posso afirmar nem uma coisa nem outra, estou dizendo que eu não acredito, eu tenho o direito de não acreditar, certo? Não vou perder tempo com essa parte aqui falando de não acredito, não, sinceramente, o sistema corrompe o cara, ele pode até iniciar depois, e ele gastou bastante tempo com isso aqui. Eu acho que o cara está realmente querendo passar pano nessa questão. Não vou encerrar esse vídeo e vou para o próximo ponto que ele chama de político esquerdista honesto e amigo da democracia. Você sabe o que é um oxímoro? O oxímoro é a chuva seca, ou a chuva ela é molhada, você sabe disso. É quando dois elementos contrários se interagem numa frase. Não dá para ser, o cara que é de esquerda não é amigo da democracia. Eles gritam muito sobre isso, mas obviamente não são. Ao passo de que a grande maioria dos socialistas e comunistas, quando conseguiram, implantaram totalitarismos, acabaram com a democracia, viraram ditaduras, balela, conversa fiada. Vou para o próximo vídeo, talvez eu já esteja começando a perder um pouquinho a esperança nesse texto. Vou até o final para ver o que dá, talvez eu nem publique os 5, 6, os 7, porque está ficando estranho.